Salve galera, como vão vocês? Bem-vindos à segunda aula do curso de História Geral da Uniafro. Meu nome é Filipe e na aula de hoje nós vamos apresentar sobre a Grécia Antiga. E nada melhor do que começar a aula da mesma forma que eu comecei na semana passada, falando o que nós comemoramos nesse dia. A aula está sendo postada no dia 23 de junho, que no caso é Dia Internacional do Atleta Olímpico. Não podia cair numa data melhor essa matéria, porque justos gregos foram os que criaram as Olimpíadas, que fizeram as primeiras Olimpíadas, que é um dos temas que inclusive vamos apresentar durante essa aula. Então vamos começar a aula de hoje. Como eu disse, a aula de hoje vai ser sobre a Grécia Antiga. Uma introdução rápida sobre os gregos. Os gregos na época eram mais conhecidos como helênicos. Mais tarde nós vamos ver o porquê. Os gregos são uma das maiores civilizações que já existiu na história, e eles tiveram grande influência não só na sociedade deles, quanto nas sociedades atuais. Podem ver atualmente temos muita influência deles, tanto na arte, temos vários filmes tratando sobre a cultura grega, vários livros tratando sobre a cultura grega. Um exemplo, o Percy Jackson, que trata sobre mitologia grega. Outro exemplo, Hércules, trata sobre mitologia grega. Na ciência, temos vários exemplos na matemática, vários exemplos na física, coisas que vamos apresentar mais tarde no final dessa aula. A política, a tal da democracia ateniense, que nós temos até hoje, a democracia na política. E por fim, e não menos importante, na filosofia. A filosofia grega influenciou grandes filósofos contemporâneos. Continuando, a localização. A Grécia se localiza na Europa, na chamada Península Balcânica. Aquele local, aquela parte litorânea da Europa, no sudoeste europeu, ela é uma região pouco fértil, ela era um local com grandes cadeias montanhosas, e essas cadeias montanhosas foi o que favoreceu a formação do povo grego. Porque quando alguns povos chegaram naquele local, como eu comentei na aula passada, os povos na pré-história eles eram nômades, eles viviam saindo de um local para outro em busca de alimento, em busca de um local melhor para ficar, em busca de se livrar de alguns perigos da época. A partir do momento que eles aprenderam agricultura, eles começaram a se fixar em um local só. A mesma coisa aconteceu com os povos que originaram mais tarde os gregos. Esses povos chegaram naquele local, e aquelas cadeias que formavam o envolto da Grécia, ela favoreceu esse povoamento desse local, porque ele acabava proporcionando um isolamento geográfico. Era muito difícil você chegar até aqueles povoados gregos, então eles conseguiam uma proteção através dessa grande cadeia montanhosa que ficava por perto. Aqui eu coloquei um rápido mapa de como era a Grécia na antiguidade. Foca em algumas coisas. No mapa já dá para ver algumas cidades gregas antigas, algumas cidades que vocês devem conhecer, como por exemplo a cidade de Esparta, como por exemplo a cidade de Atenas, a cidade de Troia aqui em cima, a cidade de Creta aqui embaixo. São todas as cidades mais conhecidas. E outro foco que vocês devem ter nessa parte do mapa são as regiões, que mais tarde eu vou comentar. Duas regiões se destacam muito: a região da Ática, aqui na parte central da Grécia, e a região do Peloponeso, aqui na parte mais litorânea da Grécia Antiga. Essas duas regiões elas têm um forte impacto na história grega. Elas são as regiões mais importantes da Grécia Antiga e que mais tarde vamos comentar a respeito delas. Continuando, a divisão histórica da Grécia. A Grécia se divide em 5 fases. A fase pré-homérica, do século 20 ao século 17 a.C., foco nesse antes de Cristo. Logo depois, a fase homérica, que é do século 17 ao século 8 a.C. Logo após, a fase arcaica. E aqui
estão as 3 mais importantes fases da Grécia Antiga. Primeiro, a fase arcaica, que vai do século 8 ao século 6 a.C., a fase clássica, que é a fase mais importante da Grécia, nós vamos ver mais tarde, que vai do século 6 a.C. ao século 4 a.C., e por fim, a fase helênica, que vai do século 4 ao século 1 a.C. Nós vamos passar agora por cada uma dessas fases, mostrando as características de cada uma delas. Um detalhe, que eu já ia esquecendo de comentar. Como vocês podem ver aqui na imagem, existem as pilastras, as pilastras gregas que faziam parte dos templos, das grandes construções gregas. Você consegue perceber de qual fase ela faz parte só olhando a parte de cima dessa pilastra. Por exemplo, as pilastras dóricas, elas faziam parte da fase arcaica, então elas não tinham nenhum detalhe, elas não tinham esse círculozinho no topo e nem na parte de baixo, então elas eram bem simples e bem limpas. A fase clássica veio com a parte das pilastras jônicas. Já nas pilastras jônicas já temos alguns pequenos detalhes e esses círculozinhos tanto em cima quanto embaixo. Por fim, na fase helênica, temos as pilastras coríntias. Essas coríntias têm vários detalhes e vários símbolos em cima delas, não tem só aqueles pequenos círculos. Tem vários... em algumas pilastras apareciam até alguns animais, alguns desenhos. Elas eram bem detalhadas e elas não eram tão limpas quanto as outras. Quando eu digo limpas no sentido de não ter muita coisa em cima, muitos detalhes. Continuando, a primeira fase foi a fase pré-homérica. Durante essa fase ocorreu a formação do povo grego. A região ela começa a ser ocupada em 2000 a.C. por 2 povos, os quetenses e os micênicos. Esses 2 povos se originaram de locais diferentes da Europa. Uma veio mais da Europa asiática e outra veio mais da Europa, mais para os lados da África. Esses 2 povos eles são europeus. Eles formaram o que é conhecido como a Grécia. Eles foram os primeiros povos a chegar naquele local. Mais tarde, alguns outros povos começaram a migrar para essa região. E esses povos eles invadiram tanto os cretenses quanto os micênicos, principalmente nos casos dos micênicos que acabaram desaparecendo. Esses povos aqui que eu listei, eles migraram e invadiram esse local, esses povoados pré-homéricos, e formaram algumas cidades gregas, como por exemplo a cidade de Esparta, formada pelos hélios, e a cidade de Atenas, formada pelos dórios. Então, como eu disse, esses povos migraram e invadiram as cidades gregas e formaram grandes cidades, importantes cidades gregas. Um detalhe a respeito dessa parte da história. Por que nós chamamos esse período de pré-homérico e o período que vem seguinte de homérico? Um dos caras mais importantes da Grécia Antiga, um dos caras que ajudou muito a nós sabermos a respeito da história grega, foi um cara chamado Homero. Ele era um poeta, escritor e filósofo grego que escreveu grandes livros, importantes livros, que tratavam da história grega, tratavam da cultura grega, da religião grega. 2 desses livros são extremamente importantes, que é o Ilíada e o Odisseia. São 2 livros tão importantes que é bom vocês lerem para poder participar de concursos e vestibulares. Eles sempre acabam caindo, esses 2 livros. Então, muito do que a gente tem da história grega parte desse cara, desse Homero, desse grande escritor, grande poeta grego. Por isso que nós demos esse nome para essas 2 primeiras frases, de pré-homérico, uma fase que veio anterior ao Homero, e a fase homérica, que é a que vamos estudar agora, que é a fase em que o Homero nasceu e que o Homero começou a escrever a respeito da Grécia. Como eu disse, na fase pré-homérica existiam só alguns pequenos povoados que foram invadidos e migraram, e muitos povos de fora acabaram migrando para essa região. No período pré-homérico começa a organização das primeiras comunidades. Essas comunidades eram chamadas de comunidades gentílicas. Eram comunidades onde as pessoas, onde tudo era de todos,
Você não tinha um governo central que poderia mandar naquelas pessoas. Inclusive, não existiam classes sociais. Você não tinha uma classe onde um cara é mais rico do que o outro. Todo mundo tem os mesmos direitos e os mesmos deveres naquele local. E todo mundo tem mesma riqueza, porque tudo é de todos. A única divisão que existia nessas comunidades gentílicas era a divisão por genos, ou seja, clãs familiares. Alguns clãs que se formavam dentro daquelas comunidades e elas eram formadas por famílias, ou seja, aquelas pessoas só podiam casar com os próprios familiares. Era primo casando com primo, era tio casando com sobrinha, era esse esquema. Porque as famílias eram extremamente importantes ali. Então você não queria se misturar com famílias de clãs diferentes. Apesar de não existir um estado, um rei, um monarca, existia o pater, que ele era o líder daquela comunidade. Ele era o líder tanto religioso quanto político. O pater geralmente era o cara mais velho daquela comunidade. Ele era o cara que tinha mais prestígio naquela comunidade, então as pessoas acabavam seguindo aquele cara, aquele líder, aquele pater. O pater, no caso, significa pai em grego. Bom, o aumento da população nessas pequenas comunidades acabou provocando uma grande disputa de terras, e foi aí que começaram a surgir as classes sociais. Os pater e seus clãs familiares, eles começaram a meio que fazer uma corrupção. Eles começavam a pegar as melhores terras, as terras mais férteis para eles, e deixar os outros clãs com menos terras férteis. Então foi aí que começou a divisão em classes sociais. Aqueles que tinham mais terras conseguiam mais riquezas. Então a organização, que era gentílica até então, foi destruída e começou a ter uma grande disputa de terras naquele local. Isso foi o que fez com que o período homérico terminasse. Por quê? Uma das consequências foi a segunda diáspora. A primeira diáspora aconteceu ainda no período pré-homérico, onde várias famílias, após a invasão daqueles outros povos, se mandaram para outros locais, e a segunda diáspora acontece aqui. Quando começa a ocorrer a disputa de terras, muitas pessoas da Grécia começam a ir embora, começam a se mudar para outros locais. Essa segunda diáspora é o que dá fim ao período homérico. Continuando, o período arcaico. O período arcaico é onde começa a formação das primeiras cidades-estado. As cidades-estado são cidades que têm um governo próprio. Ou seja, por que não existia um país, Grécia, como existe hoje em dia? Todas aquelas cidades, como Atenas, Esparta, Creta, Troia, todas essas cidades, elas tinham a mesma cultura, mesma língua, mesma moeda, mesma religião. Só que elas tinham cada um o seu governante, cada um tinha o seu rei. Ou seja, elas eram cidades-estados, apesar de mesma cultura, apesar de ser uma cidade grega, com a cultura grega, a cultura helênica, elas eram cidades com um governo próprio. Então elas se diferenciavam uma da outra, uma não mandava na outra. Essas cidades e estados gregas eram chamadas de polis. Isso é extremamente importante, esse nome aqui, polis. As polis gregas. Foi durante essa época também que surgiu a política grega, a tal democracia grega, que mais tarde a gente vai acabar vendo. Detalhe, como eu falei, cada cidade tinha a sua cultura toda igual às outras cidades. Uma diferença entre cada cidade é a formação das ágoras. Toda cidade tinha sua ágora. Ágora são aquelas praças onde acontecia as disputas políticas, as conversas políticas, a tal democracia. Os cidadãos das cidades iam até a ágora e discutiam coisas políticas sobre a cidade. Discutiam coisas que deveriam ser feitas naquela cidade. Por fim, foi nessa época, foi no período arcaico, que surgiu as Olimpíadas. As Olimpíadas, elas a princípio elas eram religiosas. As pessoas disputavam vários esportes pelos deuses. Eles disputavam para ver quem era melhor para os deuses. Eram festas rituísticas para os deuses. Então foi nessa época que surgiu as Olimpíadas. Mais tarde a gente vai ver mais coisas a respeito dessas Olimpíadas. Elas não eram exatamente como nós conhecemos hoje em dia. Continuando. Aqui eu vou abrir um parêntese, um grande parêntese no caso.
eu comentei sobre as cidades-estado. Duas cidades-estado se sobressaíam nessa história. A cidade de Esparta e a cidade de Atenas. A primeira que eu vou comentar agora é a cidade de Esparta. Esparta, a cidade militar. A cidade de Esparta foi fundada pelos dórios. Os dórios é um daqueles povos que fundaram a Grécia. A Esparta se localiza no Peloponeso. Lembra naquele mapa que eu coloquei no começo da aula? O Peloponeso ficava no litoral da Grécia. E lá era onde se localizava a cidade de Esparta. Continuando, a sociedade espartana, ela se dividia em 3 pedaços. Os esparciatas, que são cidadãos com direitos civis e legais, ou seja, são cidadãos que nasceram naquele local e que têm direitos civis, têm direitos legais, têm direito a participar da política daquela região. Isso é diferente dos pariecos, que é o segundo que vem depois. Os pariecos geralmente são pessoas que vieram de fora. Eles são livres, mas não têm nenhum direito político, eles não têm direito de participar da política da cidade porque eles não nasceram naquele local. Apesar disso, os pariecos, eles têm direito a ter comércios, a fazer artesanato naquele local, mas eles não têm direito a terras, por exemplo, que são coisas que os esparciatas têm. E por fim, vem os ilotas, que são os servos ou escravos. Geralmente eles são ou escravos de guerra ou servos que têm eles estão em débito com alguém, então eles acabam servindo para poder pagar suas dívidas. Bom, agora a política. A política espartana ela é muito diferente das outras. Primeiro que começa com 2 monarcas. São 2 reis que recebem esse poder por conta de sangue, por conta da família deles. Esses 2 monarcas, eles dividem o poder em Esparta. E detalhe que eles dividem o poder com várias outras pessoas. No caso, logo abaixo vem a Gerúsia, que é o Conselho dos Anciões. O Conselho dos Anciões é composto por pessoas acima de 60 anos. Aqueles que conseguiam chegar aos 60 anos faziam parte desse Conselho de Anciões. O que não eram muitas pessoas, eram pouquíssimas que conseguiam chegar até essa idade. Logo após vem a Apela. A Apela é a Assembleia dos Cidadãos, aquela assembleia que os esparciatas participavam. Geralmente era composta de todos os cidadãos que faziam parte da Grécia, e era uma assembleia com pessoas acima de 30 anos. Você só poderia participar depois dos 30 anos, e mais tarde eu vou explicar o porquê. Por fim, vinham os Zéforos. Os Zéforos eram 5 administradores que eram eleitos pelo povo. Eram pessoas que administravam o dinheiro e administravam a parte religiosa de Esparta. Continuando, Atenas, o berço da democracia. Atenas é totalmente o oposto de Esparta. Primeiro que ela foi fundada pelos jônios, mais um povo que estava lá na fundação da Grécia. Diferente de Esparta, que se localizava no Peloponeso, a cidade de Atenas se localizava na Ática, que é a parte mais continental da Grécia. A sociedade grega ela era formada por 5 partes. Os Eupátridas, que era a elite agrária, era quem tinha terras naquele local. Os Georgoi, que eram os lavradores, quem trabalhava nessas terras, eram pessoas que eram camponeses, no caso. Os Tetas, que eram comerciantes e artesãos. E aqui começa a parte importante. Esses 3 primeiros eram quem tinham os direitos políticos em Atenas, porque eles eram pessoas nascidas em Atenas. Logo após vem os metecos, e os metecos são estrangeiros, pessoas que não nasceram em Atenas e não têm nenhum direito naquela cidade. Eles não têm direito nem a participar da política da cidade, nem a comprar terras naquela cidade, a adquirir terras naquela cidade. Por fim, vem os escravos, tanto escravos de guerra quanto escravos por débitos. A política. Existia um monarca, que era o Basileu. Logo após vinha o Aerópago, que é igual à Assembleia Popular de Esparta. Eram todas as pessoas que tinham direitos políticos em Atenas, faziam parte desse Aerópago. E, por fim, os arcontados. Eles eram 9 e eram os administradores, assim como existia na cidade de Esparta. Vocês podem ver que tanto a política quanto a sociedade era totalmente diferente nas duas cidades. Então, por isso que a gente chama de cidade-estado, a gente chama de polis grega. Apesar da cultura ser igual, a formação da sociedade, a formação política das cidades era totalmente diferente.
Se você pegar a cidade de Troia, a cidade de Creta, provavelmente vai ser diferente dessas duas cidades. A gente pegou a cidade de Atenas e de Esparta porque são as cidades mais importantes da Grécia Antiga. Aqui vem uma parte muito interessante que eu sempre adoro falar nas minhas aulas, a parte da educação grega. A educação grega era totalmente diferente de cidade para cidade. Começando pela cidade de Atenas. A cidade de Atenas, imagine que você é uma criança que nasceu na cidade de Atenas. Entre os seus 0 e os 7 anos, você vai ser criado pela sua família. Você fica em casa com a sua família te criando, te ensinando as coisas básicas. A partir dos 7 anos, até você chegar na sua vida adulta, quem te cria é um tutor que é contratado pela família. E detalhe, esse tutor te ensina absolutamente tudo. Ele te ensina esporte, ele te ensina sobre guerra, ele te ensina línguas, ele te ensina física, ele te ensina astronomia, ele te ensina história, geografia, ele te ensina até a respeito de sexualidade. Lá na cidade de Esparta era totalmente diferente. Como vocês puderam ver, a cidade de Atenas ela foca muito em tudo. Ela acaba ensinando aquela criança a respeito de todas as coisas possíveis. Já na cidade de Esparta, o estudo era focado apenas na guerra. Por isso que a gente chama de Esparta a cidade como cidade militar, porque o foco da educação era apenas esse, a militarização das pessoas. Então vamos lá, dos 0 aos 7 anos você iria ficar com a sua família, você iria ser criado pela sua família. Após isso, após os 7 anos, você virava uma posse do Estado. Você iria morar em casernas públicas, onde você era ensinado as primeiras coisas básicas a respeito de guerra, você era ensinado as coisas básicas a respeito do físico, você recebia vários treinos físicos para poder se preparar. Aos 18 anos, quer dizer, voltando um pouco, aos 17 anos você passava pela primeira prova física, onde você tinha que lutar com outra pessoa da sua idade nas casernas públicas, e aos 18 você passava pela prova de sobrevivência, que é a chamada de críptia. Você era jogado na selva por uma semana e você só poderia voltar de lá a partir do momento que você capturasse algum escravo ou você matasse algum animal perigoso e trouxesse de volta para a sua cidade, para a cidade de Esparta. Então você passava pela críptia para depois continuar o seu treino nas casas militares de Esparta. Como tá ali, dos 18 aos 21, você passava pelo treino de táticas e armas. Você ia para uma casa onde você era treinado as táticas gregas, as táticas espartanas, e você era treinado com armas, espadas, escudos. Aos 21 anos, você ia para outro local onde você passava pelo treino militar mesmo. Era um treino pesado militar e você começava a participar das guerras, de algumas guerras espartanas, se fosse necessário. Aos 30 anos, você terminava o seu treino e você ia de vez para a guerra. A partir dos 30 anos que você podia se casar. E é por isso que eu coloquei lá antes, que as pessoas só tinham direitos políticos a partir dos 30 anos, porque era a partir dos 30 anos que você terminava o seu treino de vida, você virava um adulto de verdade aos 30 anos. Então aos 30 anos você começava a sua vida adulta, você podia casar, você podia ter direitos políticos até os 60 anos, que é quando as pessoas se aposentam e iriam participar do Conselho dos Anciãos. Continuando, o período clássico. O período clássico é a fase mais importante da história grega antiga. Foi nessa fase que ocorreram vários estímulos, tanto para a arte quanto para a arquitetura. Várias obras artísticas foram feitas nessa época. Aquelas obras onde aparece o corpo humano inteiro, bem detalhadinho. Outra coisa, a arquitetura grega foi muito difundida nessa época. Foi a fase mais importante grega. Foi a fase onde tem os maiores templos gregos. Foi a fase onde teve a maior construção de estradas gregas. E foi nessa época também que ocorreram as guerras médicas. Se vocês assistirem a minha primeira aula, vocês vão lembrar que os persas tentaram invadir os gregos e acabaram sendo derrotados durante essa guerra. Então as guerras médicas foi uma guerra entre gregos e persas. Para quem assistiu 300, novamente vou dar esse exemplo, as guerras médicas foram as guerras que ocorreram naquele filme, entre espartanos e persas. E aí, por que eu vou comentar que é entre gregos e persas? Foi a primeira vez onde todos os povos gregos, as cidades gregas, se uniram para poder derrotar um povo de fora, um povo imigrante. Os persas tentaram invadir os gregos, eles venceram várias cidades e estados gregas, e quando foram chegar próximos a Esparta, foi formada a Liga de Delos. A Liga de Delos é extremamente importante.
a Liga de Delos, de Delfos. Essa liga ela foi formada pelas cidades gregas mais importantes. Eles se juntaram militarmente e economicamente para derrotar os persas. Então, os gregos eles começaram a juntar dinheiro de todas as cidades para poder formar um exército forte para poder vencer os persas. Essa formação da Liga de Delos foi o que deu a vitória para os gregos. Os gregos acabaram ficando muito ricos com essa formação dessa liga e conseguiram vencer os persas com certa tranquilidade durante essa guerra. E aí vem a Guerra do Peloponeso. Bom, na Liga de Delos, a cidade mais importante foi a cidade de Atenas. Eles que tomaram a frente da formação dessa Liga de Delos. Então por isso que todo o dinheiro que era arrecadado por essa liga ia para a cidade de Atenas. Todos os militares que eram arrecadados por essa liga iam para a cidade de Atenas. Então a cidade de Atenas acabou ficando forte demais. E isso começou a provocar o desgosto de outras cidades gregas, principalmente a cidade de Esparta. A cidade de Esparta não gostava do domínio ateniense na Grécia, então resolveu formar sua própria liga com algumas outras cidades-estado que ficavam naquela região próxima, que é a chamada Liga do Peloponeso. Se vocês lembram no mapa que eu mostrei no começo da aula, tinha a parte do Peloponeso, que era onde ficava a cidade de Esparta. Aquelas cidades que ficavam próximas formaram a Liga do Peloponeso e começou uma guerra contra a Liga de Delos, uma guerra entre ligas, que é chamada de Guerra do Peloponeso. Essa guerra não teve um final, porque os macedônios, se vocês voltarem lá para o mapa, vocês vão ver que aqui em cima aparece os macedônios, que é um outro povo que não fazia parte da Grécia. Os macedônios acabam invadindo, acabam se aproveitando dessa guerra civil, essa guerra interna grega, acabam se aproveitando disso para invadir a Grécia e tomar o poder nas cidades e estados gregas, dando início ao último período grego, o período helênico. O período helênico começa com Felipe II invadindo. O Felipe II ele era rei da Macedônia, então o período helênico começa com Felipe II invadindo a Grécia e começando o domínio da Macedônia na Grécia. O Felipe II acaba sendo assassinado por pessoas próximas a ele, e quem assume o poder logo depois é o seu filho, o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, provavelmente vocês devem conhecer, é um dos maiores imperadores que já existiu na época, e eu vou mostrar o porquê. O Alexandre, ele começou uma expansão. Primeiro que ele formou aquele império helênico, ele juntou aquelas cidades e estados gregas em um império só. Então ele formou o Império Helênico, por isso que lá atrás eu comentei que eles são conhecidos como helênicos, porque foi nessa fase que a expansão grega aumentou tanto que eles começaram a ser conhecidos em outros locais. Então eles eram conhecidos como Império Helênico, como um povo helênico. A expansão chega até o ápice, a expansão da Macedônia barra Grécia. Ele chega no ápice, ele começa a invadir vários locais, ele destrói a Pérsia de vez, ele toma vários locais que a Pérsia dominava, ele vai até o Egito, domina o Egito, ele domina praticamente a Europa inteira até chegar aos romanos, e os romanos invadem o Império Helênico, terminando assim a fase grega antiga. A Roma invade a Grécia e acaba tomando aquele local como se fosse uma capital romana, um outro local romano. Continuando, agora para finalizar, a cultura grega. A cultura grega é extremamente importante, tanto naqueles dias quanto nos dias atuais. Como eu falei na literatura, os livros de Ilíada e Odisseia do Homero são extremamente importantes, falam muito a respeito da religião grega, da cultura grega. Na arte, várias esculturas e pinturas antropocêntricas, ou seja, esculturas e pinturas onde o ser humano era o centro. A maioria das obras artísticas gregas eram mostrando o ser humano. Na arquitetura, já comentei a construção de grandes templos e longas estradas que ligavam cada uma dessas cidades, cada uma dessas polis. Inclusive, um desses grandes templos é uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Na matemática, na medicina, na filosofia, temos vários expoentes dessas ciências que provocaram grandes mudanças e que têm influência até hoje.
Por fim, o teatro grego. Acho que a coisa mais importante da cultura grega é o teatro. As famosas comédias gregas. Elas eram extremamente importantes, eram sempre religiosas, mostravam histórias religiosas e era uma forma das pessoas terem um pouco de lazer na Grécia. E o teatro grego é a coisa mais famosa que se tem da Grécia Antiga. Tanto é que eles influenciaram todo o teatro de todos os outros povos. Inclusive tem influência até os dias de hoje, as peças teatrais gregas, as comédias gregas. Apesar de que eles chamam de comédias gregas, mas elas não são comédias como nós conhecemos hoje em dia. São comédias no sentido de espetáculos mesmo. Não são coisas que fazem rir o tempo todo. São espetáculos mesmo, seja comédias tristes ou comédias felizes. Agora a parte mais legal sobre a Grécia Antiga, a religião grega. Bom, a religião grega ela é politeísta, e como eu falei na primeira aula, a religião politeísta é uma religião que acredita em vários deuses. Aqui tem uma frase que explica muito bem a religião grega. A única diferença entre os deuses e os humanos é a imortalidade. Os deuses gregos eles são exatamente iguais aos seres humanos. Eles têm corpo humano, eles têm alegrias igual ao humano, eles têm deficiências igual a humanos, eles cometem erros igual a humanos, eles são pecadores igual a humanos, eles cometem os erros deles. A diferença é que eles são imortais, eles não morrem jamais. Para quem quiser, depois eu vou colocar um artigo lá no nosso Classroom mostrando a história da religião grega. Eles têm uma história muito incrível sobre Gaia, sobre Cronos, é uma história muito interessante. Bom, como eu falei, cada uma das cidades gregas, as cidades gregas elas seguiam a mesma religião, os mesmos deuses, mas cada uma daquelas polis tinha um deus protetor. Por exemplo, a cidade de Atenas, a deusa protetora era a própria Atenas. Na cidade de Esparta era o deus Ares. Então cada cidade tinha o seu deus protetor. Os deuses gregos eram geralmente associados a fenômenos da natureza, como por exemplo Zeus, que é o deus do trovão, Poseidon, que é o deus dos mares. Então eles sempre são associados a alguns fenômenos da natureza. Então sempre que um grego antigo olhava para o céu e via o trovão, ele pensava que era o Zeus com raiva. Se ele via o mar se debatendo, ele achava que era o deus Poseidon. Então, para cada coisa que acontecia na natureza, ele pensava que era um deus fazendo alguma coisa. Por fim, existiam inúmeros rituais para os deuses. Para tudo existia um ritual. Era um ritual do casamento, era ritual da fertilidade, era ritual para as plantas, tinha um ritual da morte, que é o que todo mundo conhece. O ritual da morte, que é o que, quando uma pessoa morria, ela era embalsamada, eram colocadas 2 moedas de ouro nos seus olhos, e por vários dias esse corpo ficava na sala da casa das pessoas para que as pessoas pudessem visitar aquele corpo e rezar por aquele corpo. Por que as moedas nos olhos das pessoas? Para quem não conhece a religião grega, para você chegar até o mundo dos mortos, você tinha que pegar carona em um barquinho que levava você até lá. E nesse barquinho ficava um cara chamado Caronte. O Caronte era o cara que era tipo um taxista dos gregos antigos. Ele era o cara que fazia o caminho até o mundo dos mortos, levando as almas do mundo dos vivos até o mundo dos mortos. E para você entrar nesse barco e chegar até o mundo dos mortos, você tinha que pagar um pedágio. Por isso as moedas nos olhos. As pessoas elas usavam aquelas moedas para poder pagar o Caronte para ganhar aquela carona até o mundo dos mortos. Muito legal. Muito interessante essa história. Bom, aqui eu coloquei os 12 deuses do Olimpo. O Olimpo era um local que ficava na Grécia, era o local mais importante da Grécia, que era o local onde ficava o templo dos 12 deuses. Esse templo do Olimpo era onde as pessoas iam para fazer as oferendas para esses 12 deuses mais importantes da religião grega. Esses 12 deuses são Zeus, que é o deus do trovão, Poseidon, que é o deus dos mares, Atena, que é a deusa da sabedoria, Ares, que é o deus da guerra, Ártemis, que é a deusa da caça, Hermes, que é o deus mensageiro, a Hera, que é a deusa da fertilidade, a Deméter, que é a deusa das plantas, da agricultura no caso, o Hefesto, que é o deus dos metais, Apolo, que é o deus da música, da arte, da cultura, Afrodite, que é a deusa do amor,
a deusa do sexo. E por fim o Dionísio. O Dionísio eu resolvi falar por último porque é o meu deus favorito no caso. Deus do vinho, deus da bebida, deus da alegria, deus da festa. É o deus mais interessante para mim. Então para fechar a aula de hoje, eu resolvi trazer uma frase do grande Homero, que é o maior escritor da Grécia Antiga. Todas as aulas eu vou terminar minha aula mostrando alguma frase de alguém daquele povo. E no caso a frase de hoje é do Homero. A frase é: a marca da sabedoria é ler corretamente o presente e marchar de acordo com a ocasião. Eu quero fechar a aula pedindo uma coisa para vocês. Eu vou deixar uma atividade para vocês no Classroom. Eu quero que vocês me escrevam o que vocês entendem a partir dessa frase para a gente discutir e conversar durante a semana e conversar na aula seguinte. O que vocês entendem a partir dessa frase escrita pelo Homero? Eu acho que ela diz muito sobre o que a gente está vivendo agora e diz muito sobre muitas coisas que aconteceram no passado. Então é isso. Para finalizar a aula de hoje, muito obrigado para vocês que assistiram. Espero que tenham curtido a aula de hoje. Espero que tenham conseguido absorver alguma coisa. Aqui eu coloquei meus contatos para quem quiser tirar dúvida diretamente comigo. E para quem tiver alguma dúvida, ou entre em contato ou manda lá no Classroom, na nossa sala de aula. Então é isso. Espero que tenham curtido. E até semana que vem com a próxima aula.